Eu pensei nessa escola bíblica a gente tratar de um tema bastante pertinente para que a gente possa compreender alguns elementos que vêm sendo trazidos ao longo das escolas bíblicas. Eu pensei em falarmos sobre a plenitude dos tempos, uma expressão muito comum no Novo Testamento. Pode passar o slide. Então, a primeira coisa que precisamos pensar quando falamos em plenitude dos tempos é lembrar que o Deus da Bíblia, ele traçou um plano eterno. E esse plano eterno que Deus traçou, ele desenrola, ele põe em prática por meio da história. O plano eterno de Deus, ele se desenrola na história humana. É assim que nós conhecemos esse plano. E Deus fez com que Jesus Cristo, a revelação plena de Deus, se revelasse na história. Deus entra na história por meio de seu Filho Jesus. Pode passar o slide. Portanto, meus irmãos, o nosso relacionamento como cristãos deve levar isso em conta. Se Deus tem um plano e Deus revela o plano na história, nós precisamos olhar para a história com esses óculos, os óculos da Escritura. Então, em primeiro lugar, precisamos lembrar que a história que Deus criou, que Deus apresenta o seu plano, ela tem significado e ela tem um objetivo final. Qual é esse objetivo? A glória de Deus. Qual é o objetivo eterno de Deus em permitir que as Américas fossem descobertas? A sua própria glória. Qual é a relação do descobrimento do Brasil, da independência do Brasil com o plano eterno de Deus? A sua própria glória. A história, irmãos, ela não é cíclica. A história, ela tem começo, meio e fim. A história começa com um jardim e ela não termina nós voltando para o jardim viver como Adão e Eva viviam. Começamos no jardim andando nus e terminaremos a história na cidade vestidos com vestes brancas para sempre. A história ela tem início, meio e fim. E em terceiro lugar, precisamos lembrar que Deus intervém na história. A história não é fechada. A história não é uma caixa onde Deus não interfere. Deus interfere na história por meio de milagres, por meio de teofanias, ou seja, por meio de manifestações divinas. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, ele se manifesta por meio de uma teofania. Quando o Senhor se manifesta aos homens na figura do anjo do Senhor, ali é uma teofania. Quando o príncipe dos exércitos aparece diante de Josué, conduzindo o povo de Israel para entrar na terra prometida, aquilo é uma teofania. E por meio de Jesus Cristo, Deus se revela plenamente na história humana. Pode passar o slide. De acordo com o nosso pastor Ricardo Buck, no livro Que Povo é Esse?, na página 12 desse livro, o pastor Ricardo diz o seguinte: quando um povo não conhece a sua história, não se valoriza. E é por isso, irmãos, que é de extrema importância meditarmos sobre o contexto histórico, o ambiente político, cultural e religioso que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, desempenhou seu ministério e aonde o evangelho começou a ser disseminado pelo mundo antigo. Pode passar o slide. Eu fiz essa linha do tempo, irmãos, para que a gente pudesse ter uma noção simples e didática da história da humanidade. A gente começa com a criação e a queda. A partir do surgimento da escrita humana, surge a história antiga, é retratado o início da história antiga. E a história antiga, ela passa até a Idade Média. A Idade Antiga, ela finaliza com a queda do Império Romano. Nesse período entre Idade Antiga e Idade Média, Jesus Cristo aparece na história humana. Onde tem essa chave, com esse tracinho, essa parte tracejada, representa Atos capítulo 2. A história da igreja está inserida nesse contexto. A história da igreja inicia em Atos 2 e vai até o arrebatamento. A Idade Média começa com a queda do Império Romano. Durante a Idade Média, final da Idade Média, tem a Reforma Protestante. A Idade Média termina com a queda de Constantinopla, o final do Império Bizantino, e começa a Idade Moderna. A Idade Moderna vai da queda do Império Bizantino até a Revolução Francesa. E desde a Revolução Francesa até hoje, nós estamos no que é chamado de Idade Contemporânea. Mais especificamente, na era pós-moderna.
Essa é a história da humanidade e o momento histórico que nós aguardamos com expectativa é o momento do arrebatamento da igreja. Pode passar o slide. Então, vamos compreender o significado dessa plenitude dos tempos que aparece na Escritura. Vemos duas passagens no Novo Testamento onde esse termo, essa expressão é utilizada. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, nós lemos na Escritura: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Preste atenção nessa expressão plenitude do tempo. Em Marcos 1,15, diz a Escritura que Jesus, ele dizia, a pregação dele era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pode passar o slide. Então, vocês observam que nesses dois versículos, a palavra tempo aparece. Em Gálatas fala da plenitude dos tempos. Em Marcos fala que o tempo está cumprido. Esses dois textos usam palavras diferentes para se referir àquilo que é traduzido como tempo. E é importante a gente entender isso, para a gente poder compreender a mentalidade dos apóstolos. A palavra grega que aparece no livro de Gálatas é a palavra cronos. Dessa palavra cronos é onde vem a palavra cronômetro, é de onde vem a palavra cronologia. Tem a ver com o tempo das 24 horas. Tem a ver com o tempo dos homens. Tem a ver com o tempo que nós temos a capacidade de medir, de calcular. Esse é o cronos. Pode passar o slide. A segunda palavra a palavra que aparece no Evangelho de Marcos, é a palavra kairos. Kairos, por outro lado, se refere ao tempo determinado por Deus. O tempo do Senhor, o tempo oportuno, quando Deus quiser. Então, nós, na língua portuguesa, utilizamos essas expressões, sabemos o significado dessa aplicação dos tempos, mas no Novo Testamento, os apóstolos utilizaram palavras diferentes para designar essas expressões. Mas, irmãos, pode passar o slide. Aonde é que eu quero chegar com essa explicação de que existem dois tipos de tempo na mentalidade dos apóstolos? Eu quero dizer para vocês que, tanto no sentido do tempo cronológico, quanto no sentido do tempo determinado por Deus, o Senhor Jesus ele veio na plenitude dos tempos. O Senhor Jesus ele veio no tempo determinado por Deus. Às vezes a gente fica pensando, porque como é que seria se Jesus viesse nessa época? Se Jesus nascesse no século 21, ele nasceria muito provavelmente numa situação assim, assim, assim. Ele veria essa situação que acontece com o mundo e ele reagiria dessa maneira. De acordo com os textos que nós vimos, Deus enviou o seu Filho no momento específico da história humana. E nós veremos nessa manhã o modo como Deus preparou a humanidade para a chegada do Messias. Pode passar o slide. Meus irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que Israel, depois da morte de Salomão, é dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Os reinos, após serem divididos, começam a se envolver mais e mais com a idolatria. Isso leva ao cativeiro. O reino de Israel é levado para o cativeiro assírio, o reino de Judá é levado para o cativeiro babilônico. Nós vemos pela profecia de Daniel que depois daquele período do cativeiro babilônico, haveriam outros reinos que iriam se levantar. Então, depois do cativeiro assírio e babilônico, surge o Império Medo-Persa, com Dario e Ciro. Vemos isso no Antigo Testamento. E no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem um período de 400 anos de silêncio. Nesse período de 400 anos de silêncio, o Império Medo-Persa cai e quem ascende é o Império Grego, com Alexandre o Grande. Depois, o Império Grego cai e quem é que surge? O Império Romano. E é nesse contexto do Império Romano no poder que o Senhor Jesus nasce. É por isso que a gente termina o Antigo Testamento vendo aquele contexto e quando a gente vai para o Novo Testamento, Império Romano, aquela situação toda diferente, porque se passaram 400 anos. Pode passar, por favor. Então, eu quero que vocês observem aqui nessa imagem, mais ou menos
como foi a extensão de cada império. Vão passar imagens sequenciais daqui a pouco. Eu quero que vocês observem que nessa primeira imagem, bem aqui, ó, tem uma partezinha amarela. Está vendo ali amarelo? Eu quero que vocês procurem como referência aquela parte que está pintada de amarela. Aquela parte amarela se refere ao território de Jerusalém. Tá certo? Isso vai servir como um norte para que você possa ver como, à medida que o tempo vai passando, os impérios vão conquistando mais território, mais influência. Está vendo ali? Jerusalém, está vendo? Marcado de amarelo. Essa parte que está um pouco mais alaranjada corresponde ao Império Assírio. E a parte um pouco mais arroxeada, um pouco mais azulada, se refere à extensão do poder do Império Babilônico. Tudo bem? Pode passar para o próximo slide. Então, observamos que... Aí, ó. Pronto. Você já observou agora que a parte de Jerusalém está em vermelho aqui. Viu como cresceu? A influência do Império Medo-Persa, Dario e Ciro foram muito mais poderosos do que Nabucodonosor e o rei da Assíria. Está vendo ali a região que é dominada pelo Império Medo-Persa? Pode passar para o próximo slide. Olha como cresceu ainda mais. Alexandre o Grande, ele é chamado de Alexandre o Grande justamente por isso, porque ele dominou da Grécia até a Índia. No mundo antigo, pessoal, esse era o que o homem conhecia do mundo. É como se Alexandre ele dominasse o mundo. Tanto que tem alguns historiadores que dizem que depois que ele conquistou o mundo, ele chorou, porque não tinha mais nada que ele pudesse conquistar. Então, veja como foi o domínio desse homem. Ele viveu apenas 30 e poucos anos e olha quanta coisa Deus fez por meio desse homem. E mais à frente, veremos a importância da vida, do trabalho desse homem para a disseminação do Evangelho. Pode passar para o próximo slide. Agora, irmãos, esse é o Império Romano. Viu como cresceu? Aqui, ó. Essa tripinha aqui em amarelo. É aqui que é a região de Jerusalém. A parte que está amarelada, ali, ó, tá vendo? A parte que está amarelada no mapa corresponde à região ocidental do Império Romano. E a parte roxa corresponde à parte oriental. Então, vemos que os romanos, eles conquistaram ainda mais território do que os gregos. Pode passar o slide. Ok. Então, vamos agora voltar a nossa atenção para pensar sobre as contribuições políticas do Império Romano para a disseminação do Evangelho. Deus, irmãos, ele organizou o ambiente geopolítico para a expansão da fé cristã no Império. Quando você pensar sobre política, sobre a organização dos povos, pense nisso. Deus é soberano sobre a questão política do mundo. Em primeiro lugar, os romanos, eles desenvolveram naquela época um senso de unidade da humanidade debaixo de uma única lei. Eu não sei se você já parou para pensar, mas antigamente as pessoas viviam isoladas em tribos, em pequenos grupos. Quando você estuda a história da Grécia Antiga, por exemplo, você conhece lá a história de Troia e a história de Esparta, por exemplo, que viviam um matando o outro, um lutando contra o outro. Ali eram grupos tribais. Cada cidade-estado tinha suas próprias leis, a sua própria forma de governo, e foram os romanos que trouxeram para o Império, lembre que eles dominaram o mundo antigo inteiro, eles trouxeram para o Império um senso de unidade. Todos nós estamos debaixo de uma mesma lei. E isso preparou o coração das pessoas para o quê? Aquilo que o Evangelho traz. Todos nós estamos debaixo de uma mesma lei. Todos nós estamos debaixo de uma mesma condenação, a condenação do pecado. Isso criou nas pessoas esse senso de solidariedade. E segundo, na prática, homens de raças diferentes estavam debaixo de um único sistema jurídico. Para a gente que vive no século XXI, isso é um pouco irrelevante, a gente não para tanto para pensar nisso. Mas eu quero que você preste atenção. Isso aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Mas no ano de 1830, bem recente, há pouco mais de 200 anos, no primeiro Código Penal brasileiro, no período do Império, que foi escrito pelo Dom Pedro I, naquela época havia diferença de penalidades entre homens livres e homens escravos.
Se você ler lá, está disponível na internet para quem quiser. Se um negro, um escravo, fizesse determinado crime, ele receberia determinada punição. Se um homem livre fizesse o mesmo crime, ele receberia uma outra punição. Isso, meus irmãos, há 200 anos. Há mais de 2000 anos, os romanos já estabeleceram que as pessoas estariam debaixo de um mesmo sistema jurídico. Isso é algo impressionante. 3, pode passar o slide. Esse sistema jurídico também era influenciado pelas leis locais das nações. Eu coloquei 3 referências bíblicas. Essa referência de Marcos é aquela referência que mostra que Jesus ele foi julgado pelo Sinédrio. Você está lembrado? Jesus, ele quando foi levado de Getsêmani, ele foi para o Sinédrio. Ele foi julgado pelos religiosos no Sinédrio, lei local. Depois ele foi levado para quem? Ele foi levado para Pilatos. É a referência de Lucas, capítulo 23, do verso 1 ao 2. Depois que ele é julgado por Pilatos, ele é julgado por quem? Pela autoridade da Galileia, porque Jesus era da Galileia. Ele foi julgado por Herodes. Então você observa que, apesar de ter uma lei que rege tudo, a lei, vamos trazer como referência a lei do Brasil. Tem a lei nacional, a lei que está lá na Constituição, que serve para todos, mas existem leis que são estaduais e existem leis que são municipais. Então, mais ou menos, funcionava dessa forma. Em quarto lugar, os romanos eles concederam a cidadania para pessoas que não eram romanas. A gente vê lá em Atos capítulo 22 que o apóstolo Paulo ele é preso, ele está lá para ser punido, e ele diz, como é que pode? Vocês vão punir dessa forma, vão espancar um cidadão romano? Aí o cara que está lá punindo ele diz, não, você é cidadão romano? Sou. Ele, rapaz, foi muito caro eu conseguir a concessão desse título de cidadão romano, enquanto você é romano desde nascença. Então, os romanos, eles contribuíram dessa forma. Então, isso está nas entrelinhas do Evangelho. A gente, às vezes, vê essas passagens e não entende o que é que está acontecendo. E, em quinto lugar, os romanos eles desenvolveram a ênfase na dignidade do indivíduo. Hoje, que é tão comum na Constituição, a gente fala tanto da dignidade humana, da dignidade do indivíduo. E isso é importante, porque, antigamente, a ênfase político-religiosa estava na nação. As pessoas que pertenciam a determinada nação, eles eram automaticamente identificados com certos deuses, com certas divindades. O Império Romano trouxe essa ideia do indivíduo, a importância do indivíduo. E o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento individual. Então, olha como a mentalidade está sendo montada. Pode passar. Em sexto lugar, foi uma era de desenvolvimento e paz nas regiões que eram banhadas pelo mar Mediterrâneo. Foi o período da Pax Romana. Foi um período muito importante, meus irmãos. É um período que mostra que, naquela época, a criminalidade, a violência era muito baixa. Então, o Pompeu, um governante que viveu naquela época, ele acabou com a pirataria. A gente vê lá aqueles filmes Piratas do Caribe, tem aquela visão hollywoodiana de pirata, mas os piratas eram terríveis. Você estava lá com seu barquinho, navegando, levando suas especiarias para os lugares, aí vinha lá um pirata, saqueava, roubava tudo. Pompeu, ele foi linha dura, ele foi tolerância zero com a pirataria. E isso foi fundamental para quê? Para que o apóstolo Paulo pudesse fazer as suas viagens missionárias de barco, para que ele pudesse, em paz, poder transitar pelo Império Romano. Hoje, você sai 10 horas da noite de sua casa, você tem medo de ser assaltado. Paulo, há 2000 anos atrás, ele saía andando, perambulando para todo lugar, pregando o Evangelho sem ter essa dificuldade. Então, a Pax Romana foi essencial para as viagens missionárias. Pode passar. Em sétimo lugar, a próxima coisa que foi de extrema importância é que os romanos eles construíram as estradas. Eles construíram estradas da Ásia para a África e a Europa, e essas estradas eram protegidas pelos soldados romanos. Paulo transitou por essas estradas. Essas estradas, irmãos, existem até hoje. Eles construíram essas estradas para que elas durassem séculos. Então, hoje a gente tem as estradas que
em meses, cai a chuva, acaba. Até hoje, você for lá, tem as estradas onde Paulo andou, onde Paulo pregou o evangelho. E se você observar no livro de Atos, analisando a trilha dessas estradas, as igrejas foram fundadas em regiões próximas às estradas. Paulo, ele plantou igrejas em lugares estratégicos do Império Romano. Lugares onde as pessoas iam, tinham contato e saíam para pregar o evangelho. Então, olha lá o cara com a bicicleta andando lá no fundo da imagem. Até hoje, eles andam nessas estradas. Ok, o próximo slide. Em 8º lugar, a unidade política, como eu já mencionei, facilitou a movimentação pelo Império Romano e as viagens missionárias. Se está todo mundo debaixo de um mesmo governo, se está todo mundo debaixo da mesma autoridade, é necessário passaporte? É necessário pedir autorização para entrar em tal nação? Paulo, ele ia viajando. Então, olhe, irmãos, observe a importância desse contexto geopolítico para a propagação do evangelho no Império Romano. Pode passar. 9. Alguns dos soldados romanos, quando eles criam no Senhor Jesus, quando eles se convertiam, eles levavam o evangelho para onde eles iam fazer suas campanhas como soldados. É muito provável, irmãos, que quem levou o evangelho para a Grã-Bretanha foram os romanos, os soldados romanos e comerciantes. A gente acaba tendo uma visão da Grã-Bretanha a partir da igreja anglicana e tal, mas antes disso, quem habitava naquelas terras eram os celtas. Os celtas, eles eram animistas, eles cultuavam a natureza, as forças da natureza. E com a chegada do Império Romano, com a chegada dos colonizadores, a fé cristã foi disseminada. A gente aprende muitas vezes a odiar essa palavra colonização, né? Mas foi por meio do regime romano, da colonização dos romanos, a implantação do Império Romano, que o evangelho chegou para essas pessoas que estavam na escuridão. Quando você pensar no descobrimento do Brasil, quando você pensar daquela forma romantizada, porque os portugueses acabaram com a cultura dos índios. Pois é, os índios estavam aqui, irmãos, mergulhados na idolatria, adorando o sol, adorando a natureza, praticando o canibalismo, enterrando seus filhos vivos, cultuando seus ancestrais. Então, Deus mandou pessoas para cá para a verdade chegar a essas pessoas, e foi isso que ele fez na Grã-Bretanha também. Pode passar. Em 10º lugar, as conquistas romanas levaram muitos povos a perderem a fé em seus deuses. Lembra? Quando um povo conquistava o outro, o Deus do outro povo era considerado o quê? Um Deus fraco. Meu Deus perdeu para o Deus do outro povo, então meu Deus é um Deus fraco. Então, os romanos traziam a sua cultura, e isso fez com que as pessoas perdessem inicialmente a fé nos deuses. Isso produziu inicialmente um sincretismo religioso e depois produziu um vácuo na espiritualidade daquelas pessoas. Lembrem que na época do Novo Testamento, nós temos conhecimento que havia o culto ao imperador. O culto ao imperador era um culto político-religioso. As pessoas tinham que chegar diante da imagem do imperador e acender um incenso. Eu chamo a atenção para vocês nessa imagem que o culto romano ele continua presente até hoje. Até hoje, se você for numa igreja católica apostólica romana, você vai ver a divinização do homem, a adoração dos seres humanos. Você está lá a imagem de uma pessoa que é considerada santa e incenso é queimado para aquela pessoa. É muito parecido com o culto ao imperador. Olha aí o imperador com o menininho. Você já viu alguma imagem de algum santo católico com a criancinha? É muito parecido, né? Próximo slide. Agora vamos para as contribuições intelectuais dos gregos. Então, a gente já viu a contribuição política dos romanos, agora vamos para a contribuição intelectual dos gregos. Deus preparou o evangelho para ser disseminado pelo mundo por meio de uma língua que fosse universal. Observe, irmãos, quantos problemas uma pessoa hoje tem para pregar o evangelho em uma outra nação. Ele precisa aprender a cultura, a língua. Naquele tempo não era necessário, porque Alexandre, quando dominou o mundo antigo, ele impôs
o idioma grego. Ele trouxe o grego que era falado pelos filósofos, simplificou esse grego e transformou no grego comum, a linguagem comum. E essa linguagem comum que as pessoas se comunicavam, falavam, foi nessa linguagem que as cartas do Novo Testamento foram escritas. Então, olha como foi importante a chegada de Alexandre o Grande para o que é chamado de helenismo, a disseminação da cultura grega. Pode passar, próximo slide. O grego deixou de... Aqui eu já mencionei que o grego se tornou a língua do dia a dia. Pode passar, próximo slide. Em terceiro lugar, a filosofia grega preparou o caminho para o cristianismo porque ela destruiu as religiões antigas. Observe aí que nesse slide tem o número 1, 2 e 3. Nesse número 1, eu estou tentando, de uma forma simples, explicar para os irmãos que a filosofia grega passou basicamente por 3 períodos. A filosofia grega não, a cultura grega passou basicamente por 3 períodos. O primeiro período é chamado do período dos poetas. No período dos poetas temos Homero, Hesíodo, e os poetas eles tinham a posição na Grécia como profetas. Aquilo que o poeta falava era inspirado pelos deuses. Quando Homero começa a fazer o canto da Odisseia, o que é que Homero pede? Ele pede a inspiração das musas. As musas, na mitologia grega, eram filhas de Zeus. Então, o pensamento da época dos poetas era um pensamento mitológico. Então, quando você vê lá a história da Grécia, Zeus, Afrodite, é esse período. Depois dessa época, começa o que é chamado de filosofia cosmológica. O que é filosofia cosmológica? O homem deixa de prestar atenção nos mitos e ele começa a observar a natureza, ele começa a observar o cosmos, começa a observar o mundo. Ele busca explicações para o que acontece na vida por meio de fenômenos naturais. Então, os filósofos cosmológicos, eles foram os primeiros cientistas, por assim dizer. E eu destaco aí a figura de Tales de Mileto. E um terceiro período da filosofia é chamado de filosofia antropológica. O homem para de prestar atenção no cosmos, na natureza, e ele começa a olhar para quem? Para o homem. Começa a olhar para dentro de si. Quem sou eu? É nesse período que vem quem? Os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, quando você tem essa consciência, essa diferença, você compreende um pouco melhor a história grega e compreende o cenário em que o evangelho surgiu. Houve a destruição das antigas religiões, os cultos se tornaram mecânicos e sem vitalidade. Lembra lá os cultos que Paulo encontrou lá quando ele chegou em Atenas? E as pessoas tinham a necessidade espiritual. Pode passar, próximo slide. A filosofia não conseguiu suprir as necessidades existenciais e espirituais do homem. Deus começou a ser retratado como um conceito abstrato, um conceito intelectual. Os filósofos gregos jamais podiam revelar um Deus pessoal e amoroso. As pessoas tinham essa lacuna quando o evangelho chegou. Nessa imagem, nós temos aí, da esquerda para a direita, Platão, Sócrates e Aristóteles. Com base no platonismo, surgiram as religiões de mistério. Lembra lá do gnosticismo, religiões que são mencionadas pelo apóstolo Paulo nas cartas. Então, foi esse cenário influenciado pelos gregos que os apóstolos encontraram. Próximo slide. Os gregos aceitavam a imortalidade da alma. Olha que coisa importantíssima para nós. Então, você vê lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo começa a pregar em Atenas, as pessoas estão lá, aparecem 2 grupos de filósofos que são mencionados, os epicureus e quem? Os estoicos. São 2 grupos de filósofos que aparecem lá nessa época. Paulo está lá pregando, está lá ensinando o evangelho, aí ele fala, Deus, ele enviou um homem e Deus ressuscitou esse homem dentre os mortos. Aí o que é que as pessoas fizeram? O quê? Deus ressuscitou? Ah, tá certo, depois a gente vai te ouvir. As pessoas deram risada dele. Por quê? Porque na cultura grega,
apesar de haver o conceito de imortalidade da alma, não havia conceito de ressurreição. Os gregos, influenciados pelo pensamento platônico, eles criam no que é chamado de metempsicose. O que é isso? É uma espécie de reencarnação. Eles acreditavam que depois da morte, a alma do homem ela reencarnava em uma planta, em um animal, em outro homem. Então, quando Paulo fala de ressurreição, as pessoas se chocam diante dessa apresentação do evangelho, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pode passar, próximo slide. O cristianismo ofereceu aos que aceitavam a filosofia de Sócrates e Platão a revelação histórica do bem, da beleza e da verdade na pessoa do Deus homem, na pessoa de Jesus Cristo. Quando você estuda um pouco sobre filosofia, o conceito de bem é tratado, o conceito de beleza é tratado, o conceito de verdade é tratado pelos filósofos. Mas o Deus da Bíblia, irmãos, ele é o sumo bem. O Deus da Bíblia é bom. O Deus da Bíblia é belo. O Deus da Bíblia ama a beleza. Se você ler lá Gênesis capítulo 2, você observa que Deus, quando criou as árvores, ele não criou apenas árvores que fossem boas para a barriga. Ele criou árvores que fossem boas para quê? Para a vista. Deus é belo, Deus é caprichoso, Deus ama aquilo que é belo. Deus é a verdade. E por meio do Evangelho, por meio da pessoa de Jesus Cristo, todas essas qualidades, todos esses atributos foram revelados ao homem. Pode passar. Chegando no terceiro grupo de contribuição, vamos para as contribuições religiosas dos judeus. Vimos as contribuições políticas do ambiente romano, vimos as contribuições intelectuais dos gregos e agora veremos as contribuições religiosas dos judeus. Deus prometeu que o Messias viria da descendência de Abraão. Ele disse lá em Gênesis para Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele diz o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O descendente de Abraão, o Messias, veio por meio dos judeus. Então, as contribuições teológicas, religiosas dos judeus são essenciais para o surgimento do cristianismo. Pode passar. A primeira contribuição que, além de religiosa, tem a ver com a geografia de Israel. Eu não sei se você já parou para observar isso, mas Israel fica numa região estratégica no mundo. Israel fica no entroncamento do mundo. Lembre daquele mapa do mundo antigo que eu te mostrei, antes do descobrimento das Américas. O que era o mundo? O mundo era aquilo ali. Europa, África e Ásia. Israel estava no centro do mundo. Povos lutavam, se degladiavam, por quê? Para ter a ocupação daquela terra, porque era um campo estratégico. E ainda hoje nós vemos diversas nações batalhando por aquele pedacinho de terra. Então, nós observamos que Jesus nascendo naquele lugar, o evangelho sendo pregado naquele lugar, ali era um ponto estratégico para que o evangelho saísse de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e fosse para onde? Para os confins da terra. Próximo slide. Segundo lugar, os cativeiros assírio e babilônico serviram para espalhar a esperança messiânica. A gente vai lendo lá os profetas, o segundo livro dos reis, e fica até, ao mesmo tempo que isso, Deus, pune essa nação idólatra, mas ao mesmo tempo fica com pena, ó Senhor, tem misericórdia, não seja tão duro. E o cativeiro foi de extrema importância para que a esperança messiânica chegasse nos povos. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 2, você vai notar que os magos aparecem na história do nada. Quem são esses magos? De onde eles vieram? Muito provavelmente, irmãos, esses magos, de acordo com os teólogos, eles tiveram contato com a esperança messiânica. Eles não, mas o grupo daquela época teve contato com Daniel no cativeiro babilônico. Daniel disseminou a esperança messiânica lá na Babilônia e isso foi passado nas gerações. E quando eles viram o sinal, eles sabiam que o Messias estava lá.
Depois do período do cativeiro, Deus purificou o seu povo de tal forma que nunca mais Israel se envolveu com idolatria. Houve uma solidificação do monoteísmo. Até hoje, o judaísmo é considerado a religião monoteísta mais antiga do mundo, certo? Próximo slide. Em quarto lugar, os judeus trouxeram base para a doutrina do pecado através do quê? Da ética dos 10 mandamentos. O conceito de pecado nós tiramos de onde? Daquilo que a Bíblia diz sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. A quinta contribuição, o Antigo Testamento como um todo é uma contribuição dos judeus. Jesus creu no Antigo Testamento, os apóstolos creram no Antigo Testamento. Nós cremos no Antigo Testamento como palavra de Deus. Então, isso é uma contribuição de extrema importância. Em sexto lugar, o judaísmo deu abrigo para o cristianismo recém-nascido. Algo muito legal, quando você lê o livro de Atos, é que quando o apóstolo Paulo ele chega numa cidade, ele não é aleatório, ele não é de qualquer jeito. Eu vou evangelizar você, a primeira pessoa que eu vi, eu vou evangelizar você, que é a segunda pessoa que eu vi. Não. Ele ia na sinagoga, pregava para os judeus e para os prosélitos. Os prosélitos eram gentios que se convertiam ao judaísmo. E depois que ele pregava na sinagoga, quando os judeus se recusavam, iam contra ele, ele fazia o quê? Agora eu vou pregar para os gentios. Ele fazia esse movimento. Sinagoga, pregar para os gentios. E observamos, irmãos, que a fé cristã, no livro de Atos, é chamada inicialmente de o caminho e também é chamada de quê? A seita do Nazareno. Então, o cristianismo surge como esse anexo, apêndice do judaísmo, até o ponto que vai ganhando seu espaço e se separa do judaísmo a partir do primeiro concílio, lá que aparece em Atos, capítulo 15, onde há aquela reunião do colégio apostólico para tratar sobre a circuncisão de não-judeus. E a conclusão, irmãos, que podemos chegar de tudo isso que eu falei até aqui, é que no período do nascimento de Jesus e durante os primeiros 3 séculos de existência do cristianismo, as condições para a sua disseminação pelo mundo mediterrâneo foram mais favoráveis do que qualquer outra época. Ainda hoje, irmãos, ainda se Jesus nascesse hoje, as situações políticas, econômicas e culturais não seriam favoráveis para a disseminação do evangelho. Por mais que se fale de avião, a gente tem tecnologia, tem como traduzir, mas não temos condições hoje de fazer o que foi feito. Obrigado, meu irmão. De fazer o que foi feito. Deus preparou o mundo para o seu Filho chegar. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Deus não agiu de forma aleatória, Ele preparou todo o cenário. Ele colocou Jesus para nascer na nação que estava no lugar estratégico. Então, irmãos, quando vemos esse tipo de coisa, precisamos nos maravilhar diante da soberania e da sabedoria do nosso Deus, como Deus é maravilhoso. E através da contribuição do mundo greco-romano com o seu ambiente, e através da herança do judaísmo, o mundo foi preparado para a plenitude dos tempos. É impressionante, irmãos, o modo como Deus, ao longo de 2000 anos, tem preservado o judaísmo e o cristianismo. Muitas seitas existiram nesse período. Muitos grupos concorriam com o judaísmo e com o cristianismo. Todos eles deixaram de existir. Mas a nação que Deus fez a promessa continua. E a fé cristã continua sendo pregada. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Antes de orar, vou fazer uma indicação. O livro principal que eu utilizei na elaboração desse estudo é o livro Cristianismo através dos séculos, tá certo? Da editora Vida Nova. Então, muito obrigado, vamos fazer uma oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade, pelo modo maravilhoso que o Senhor preparou o território
para a chegada do Messias. Ó Deus, que plano maravilhoso. Que plano, ó Deus, tremendo. Ó Senhor, como nós ficamos, ó Pai, admirados pelo modo caprichoso como o Senhor tem conduzido a história. O modo como o Senhor levanta governantes que muitas vezes são ímpios, mas que silenciosamente o Senhor usa para que o teu evangelho possa expandir. Nós cremos na palavra do Senhor Jesus, quando ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Nós cremos que o evangelho será pregado até aquele dia em que o nosso Salvador virá nos buscar. Ó Deus, prepara os nossos corações para aquele dia. Coloca no nosso coração, ó Deus, anseio, desejo pelo arrebatamento da igreja. Que o nosso coração venha estar no alto, onde está Cristo. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.